É Lueli, né, falando? Isso, é Lueli, professor. Tá ótimo. Vou explicar aqui agora, tá? Bom dia, então, a todos. Então, bom dia, obrigado por todos estarem aqui, tá? Eu vou mostrar na tela aqui para vocês, apresentar a tela. Ok, então nós vamos começar hoje a nossa aula, basicamente com a correção ou comentário rapidamente da prova para vocês, tá? E a Lueli já fez uma pergunta, como é que a gente pode acompanhar a correção da prova sem visualizar a prova, sem saber aonde é que a gente pode acompanhar e ver o que a gente marcou e o que não marcou. Ela está certinha. Portanto, dentro de alguns minutos, eu estarei disponibilizando para vocês o comentário da prova para vocês no Moodle e estarei disponibilizando também um tutorialzinho pequeno de 2, 3 minutos, como vocês visualizarão a prova, como vocês poderão visualizar a prova de vocês e acompanhar a correção da prova. Então, assim que eu terminar a prova aqui, vocês poderão, eu vou postar esse videozinho, é um tutorialzinho, esse tutorial está ali tem um link dele, vocês poderão entrar e assistir e acompanhar, então, e corrigir a prova e visualizar onde é que vocês erraram ou não, certo? Enquanto isso, eu vou fazer o comentário rapidamente da prova, a prova, vou comentar ela, marcando as alternativas, explicando para vocês qual que era uma alternativa correta, ok? Para vocês. E aí vocês façam a comparação lá na hora que estiver visualizando sua prova. Se tiver algum problema, alguma marcação, alguma inconsistência na prova, a gente vai tratar disso rapidamente, e eu faço isso de maneira individual, lógico, né? Ok? E aí vocês poderão acompanhar lá a correção da prova, olhar tudo direitinho e tirar as dúvidas de vocês. A nota só é a nota da prova, tá bom? Os trabalhos podem ser entregues até hoje, segundo a orientação do professor Marcelo, até a meia-noite, porque o professor pediu para a gente colocar a entrega do trabalho até o primeiro dia subsequente à aula, à prova de primeira VA. Então, tem gente que está entregando, que ainda não fez o trabalho, tem a oportunidade de entregar o trabalho até hoje à noite, até hoje à meia-noite, ok? Então, vamos lá, eu quero mostrar para vocês a prova, né? O que caiu a prova. Gente, aqui a prova, a prova está marcada aqui e tem as questões que são corretas. Não dá para mim falar, olha, a questão é A, ou a questão é B, ou a questão é C, porque as provas, elas são randomizadas. Então, para cada prova, elas têm todos os mesmos enunciados, mas as respostas, elas estão fora de ordem, elas aparecem fora de ordem para cada aluno. É uma tentativa de dificultar realmente um pouco mais para o aluno. Mas aqui está a marcação da resposta correta para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer rapidamente o comentário aqui, vocês terão esta prova já disponibilizada também dentro de alguns minutos, depois que a nossa aula terminar, aqui, tá? Disponibilizada lá no portal Moodle para vocês, tá?
Então, vejam bem, a primeira questão diz o seguinte: a capacidade eleitoral ativa traduz-se no direito de votar, de participar de referendos, plebiscitos, de procuração popular e de apresentar o projeto de lei popular. Ou seja, as intervenções ativas diretas do cidadão na vida política do país, a qual depende de inscrição na justiça eleitoral. Assinale o direito político ao qual o enunciado se refere. Depende da inscrição. Então, a resposta correta aqui seria a listabilidade, tá? Veja, a elegibilidade é o direito de candidatar-se, portanto, uma manifestação de capacidade eleitoral ativa, tá? Passiva, tá bom? Aqui mesmo no enunciado fala de capacidade eleitoral ativa, então nós temos duas. Capacidade eleitoral ativa diz respeito à listabilidade, tá? E a inscrição da pessoa, tá? Votabilidade é um neologismo não sendo nem reconhecido dentro da seara do direito eleitoral. Essa resposta está errada. Capacidade eleitoral ativa é consubstanciada basicamente pelo direito de votar, ou seja, direito de alistamento eleitoral. Então, a resposta correta é a letra A. Ou seja, a primeira condição do sujeito para votar é se alistar, ok? Resposta alternativa. Questão número 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece como regra geral que são inalistáveis e inelegíveis como eleitores os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 16, ou aqueles que alegam motivo de crença religiosa. Bom, a resposta correta aqui são os estrangeiros, que são inalistáveis e inelegíveis. Eles não podem nem se alistar e nem ser elegíveis. Um estrangeiro, para se alistar e se tornar elegível, ele tem que se naturalizar. E aí tem todo aquele protocolo que nós conversamos com vocês. Os analfabetos são inelegíveis, ok? Mas eles podem alistar-se como eleitores, ou eles podem votar. Os maiores de 70 anos, bem como os maiores de 16 e menores de 18, possuem um alistamento, e o voto são facultativo. Então, a questão C e D estão erradas. Não há qualquer previsão constitucional para as limitações políticas em razão da religião, em respeito aos princípios da isonomia e laicidade do Estado. E a Constituição, então, determina que apenas os brasileiros podem gozar de direitos políticos, por isso os estrangeiros são inelegíveis e inalistáveis. Eu tenho que ir e voltando, tá, gente? Porque tem gente que vai pedindo permissão para entrar. E aí eu tenho que ir. E eu, quando eu estou nessa tela, eu não consigo ver, tá? Assinale a alternativa correta. São condições de elegibilidade, dentre outras, a nacionalidade brasileira e a filiação partidária. Então, é condição. Só pode ser elegível quem tem nacionalidade brasileira e quem tem filiação partidária. Gente, observem que em todas essas perguntas, todas essas alternativas aqui, elas estão se relacionando, elas estão muito próximas. Às vezes, uma questão responde à outra, ok? Então, vai prestando atenção aí, depois vocês façam uma análise da prova com calma, que vocês vão perceber isso daí, tá bom? Um comentário. A idade mínima para disputar um cargo para vereador é de 21 anos? Não, é de 18 anos. O alistamento eleitoral e a idade mínima de 25 anos para governador e vice-governador do Estado e Distrito Federal? Não, é de 30 anos e 35 anos para presidente da República. O domicílio eleitoral na circunscrição e a idade mínima de 21 anos para presidente e vice-presidente da República e senador? Não, 21 anos não é para presidente, é 35 e senador também, tá? São condições de elegibilidade o pleno exercício dos direitos políticos,
O domicílio eleitoral na circunscrição e a idade mínima de 21 anos para vereador? Não, é 18 anos para vereador. Então, a resposta correta é a 1 e a 2. Aqui já está falando também os comentários a respeito disso. Pedro, de 18 anos, pretende ser candidato a vereador. É brasileiro naturalizado, está no pleno exercício dos direitos políticos, está afiliado a partido político e tem domicílio eleitoral no município limítrofe, tá? Em que pretende candidatar-se e tendo pleno conhecimento da realidade social. À luz da sistemática constitucional, Pedro preenche todas as condições de elegibilidade? Não preenche todas as condições de elegibilidade. Por quê? Bom, ele não preenche a condição de elegibilidade baseada no critério etário? Não, ele preenche essa condição. Ele tem 18 anos, ele pode sair e concorrer a um cargo político para vereador. Ele não preenche a condição de elegibilidade consistente na nacionalidade brasileira nata? Não, ele é brasileiro naturalizado. Então, ele pode sair candidato, tá? Veja que isso está relacionado com a outra questão lá em cima, que nós falamos com vocês. Não preenche as condições de elegibilidade consistente no critério etário no domicílio eleitoral? Quanto ao domicílio eleitoral, não. Mas quanto ao critério eleitoral, sim. Então, a resposta correta é: não preenche a condição de elegibilidade consistente no domicílio eleitoral. É a condição principal, tá? Veja bem que no direito eleitoral, o domicílio eleitoral, no direito eleitoral, o domicílio eleitoral é muito mais amplo do que o direito no direito civil, tá? E aqui está a explicação, tá? Apenas os moradores do município X poderão pleitear o cargo de vereador naquela cidade, tá? Se o município for limítrofe, não adianta, ele não poderá participar daquele cargo concorrido, que é concorrido fora da sua circunscrição. 6. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 75 anos? Não, ele é facultativo para os maiores de 70 anos. Maiores de 16 anos e menores de 18 anos, ele também é facultativo. Os analfabetos podem votar? Sim, podem votar, mas alistar-se, eles não podem alistar-se. São maiores de 70 anos, são obrigatórios? Não, são facultativos. Se quiserem se alistar novamente, fazer um recadastramento e votarem, eles podem, tá? Agora, tanto o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, tá bom? Explicação, o comentário está aí. Não é condição de elegibilidade a idade mínima de 16 anos. Então, quem tem 16 anos não pode candidatar-se a nada, somente com 18 anos e para vereador. Precisa ter nacionalidade brasileira? Sim. Pleno exercício dos direitos políticos? Sim. Alistabilidade eleitoral? Sim. Domicílio eleitoral na circunscrição? Sim. Tá? Tudo isso está escrito ali na Constituição, no artigo 14, tá? 13 e 14. Os direitos políticos no sistema constitucional eleitoral do Brasil compreendem, tá? Compreendem o alistamento não obrigatório e o voto obrigatório. Vejam, o alistamento é obrigatório para todo mundo, tá? Aliás, o alistamento é obrigatório. Porém, o eleitor deve se vincular a uma circunscrição eleitoral, havendo relação com o seu domicílio, o qual não se confunde, tá? Então, o alistamento é obrigatório no Brasil, então a letra A está errada. Os brasileiros naturalizados e portugueses equiparados gozam de direitos políticos, é o que está escrito aqui neste caso, são exercidos apenas pelos brasileiros natos, os direitos políticos? Não, para os portugueses e brasileiros naturalizados, têm as mesmas condições de elegibilidade. Estão entre os direitos fundamentais que se manifestam além das eleições para os cargos públicos, através de plebiscito, referendo e a necessidade prévia de consulta à população para elaboração das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, o TSE não precisa consultar a população para nenhum desses institutos, tá ok?
e está relacionado unicamente com a cidadania ativa, sendo um dos pilares do Estado Democrático de Direito? Não. Está relacionado com os direitos políticos e ativos, tá? Mas esses direitos, eles podem ser suspensos ou perdidos, mas jamais cassados. Segundo a Constituição brasileira, são condições para elegibilidade à filiação partidária, o alistamento eleitoral, a nacionalidade brasileira, o domicílio eleitoral na circunscrição e a idade mínima de 18 anos para todos os cargos públicos. Não, 18 anos é para cargo de vereador. Para depois, eles quiserem ser governador, por exemplo, governador, prefeito, ele precisa ter uma idade mínima de 30, 35 para presidente da República. Nós já comentamos isso com vocês. Analise as informações, as afirmativas a seguir. João Brasileiro, nato, pretende candidatar-se a vereador do município de Palmas. Nesse sentido, são condições de elegibilidade? O pleno exercício dos direitos políticos? Sim, são. Domicílio eleitoral na circunscrição? Sim. Estar filiado a um partido político é essencial. Inclusive, nós vamos trabalhar isso agora sobre partidos políticos, no restante da aula. Ok. E ter a idade mínima de 30 anos? Não. Para vereador, precisa ter a idade mínima de 18 anos. Então, as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. A 4 está errada. Ok? 11. O alistamento eleitoral ocorre mediante a qualificação e inscrição do eleitor. É uma afirmação. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. Conceito de domicílio para eleito eleitoral coincide com de domicílio para o direito civil? Não. Tem outra questão em cima que falamos aí com vocês, afirmando isso. É diferente. Conceito para direito eleitoral é mais amplo. Conceito de domicílio para direito eleitoral é mais restrito do que o conselho para o direito civil. Veja, é a mesma coisa, tá? É bem mais amplo, não restrito quanto, tá? É bem mais amplo este conceito. Caso o eleitor pretenda transferir o seu título para o novo domicílio eleitoral, ele não pode fazê-lo dentro dos 180 dias, anteriores à eleição, né? Essa resposta aí está errada. Veja que eu coloquei aqui, ela é uma adaptação, e repeti ela e coloquei 240 dias, tá bom? Lembrando que todas as duas alternativas, alguém até me mandou uma foto falando que estava repetindo as questões. Não estava, eu coloquei 180 dias e coloquei 240 dias. Essa é uma questão que foi adaptada no concurso público para analista do judiciário, tá bom? Então, a resposta correta é: o conceito de domicílio para o direito eleitoral é muito mais abrangente do que o de domicílio para o direito civil, tá bom? E o fechamento do cadastro eleitoral ocorre 150 dias, tá? Ocorre 150 dias antes do pleito. De acordo com a lei orgânica, são condições de elegibilidade para o mandato de vereador na lei geral ter ensino fundamental completo, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 16 anos? Não. Idade mínima, tá? De 16 anos está incorreta, é 18 anos, tá? Então, vejam bem, as condições para elegibilidade são nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio na circunscrição, filiação partidária e idade mínima de 18 anos. Então, no caso, a resposta correta é a 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Sobre os princípios do direito eleitoral, analise as assertivas. No sufrágio universal, não são admitidas restrições, tais como em razão de etnia, riqueza ou capacidade universal,
Ok, no sufrágio universal, veja o que está escrito aí, não são admitidas nenhum tipo de restrição. A primeira parte aí já está até avisando isso para a gente, né? E existe, sim, limitações em algumas limitações, tais como em riqueza, tá? Cadê? Capacidade intelectual, ou seja, então, só há limitações. O princípio da isonomia no direito eleitoral visa garantir a todos os concorrentes as mesmas oportunidades a cargos políticos eletivos. Até aí, tudo bem. Sendo vetada a exclusão de candidatos dos debates de televisão, independentemente de representatividade do seu partido. Terceiro, o princípio da anulabilidade não se aplica às jurisprudências do TSE, conforme o entendimento da Supremo Tribunal Federal, uma vez que as decisões judiciais não são normas. Veja, aqui, esse terceiro está errado. A anualidade não se aplica às jurisprudências do TSE. Não, aqui se aplica à jurisprudência do TSE. 14. No sistema eleitoral brasileiro, o voto apresenta características de personalidade, obrigatoriedade, liberdade, além de ser secreto, direto, periódico e igual. Sobre isso, associe as duas colunas relacionando as características do voto com sua definição: personalidade, periódico, igualdade e liberdade. Tá? O eleitor poderá escolher entre os candidatos e partidos que se apresentam e também poderá votar em branco ou anular o seu voto. Isso aí é o princípio da liberdade, tá? A pessoa pode escolher em quem candidatar, em qual candidato queira, em qual partido votar, se quer votar ou não, tá bom? O voto tem o mesmo peso para todos os eleitores? Sim, ele é igual para todos os eleitores. Para a Jéssica, para a Suelen, para a Maísa que está aí, ele vale tanto quanto o meu voto, 1 para 1, tá? Para votar é necessário que o eleitor se apresente pessoalmente para exercer o seu direito, não sendo admitidos votos por procuração? Sim, tem que aparecer. Se não votar, não votou. Isso significa personalidade do voto, ok? E o voto deve ser exercido de tempos em tempos, ou seja, a cada 4 anos, sim, ele tem que ser exercido de 4 em 4 anos. O eleitor vota nas eleições municipais e federais. Resposta correta é essa: 4, 3, 2, 1. Ok, gente? Então, essa é a correção, tá? E aí, Jaime, as questões são todas, estão numeradas, estão colocadas lá para vocês, tá? Só não tem jeito de eu colocar a alternativa A, B, C ou D, porque essas alternativas, elas são diferentes para todo mundo, ok? Então, eu estou disponibilizando dentro de alguns minutinhos, quando nós terminarmos a nossa aula, e aí eu posto para vocês, tá? Gente, a prova foi elaborada praticamente em cima dos textos, dos exercícios que vocês fizeram. Daqueles exercícios que eu pedi para vocês, praticamente foi elaborada toda a prova. Somente a questão dos direitos políticos, o que é direitos políticos, qual a sua capacidade, qual a amplitude desses direitos políticos, que não está nos artigos da Constituição trabalhados aqui com vocês. Somente esta pergunta. Mas eu perguntei isso para vocês lá nas respostas do trabalho, que vocês deveriam dar essas respostas do trabalho. No entanto, também estava essa resposta sobre direitos políticos está colocada nos slides. Então, se vocês tivessem feito um trabalho somente com os slides, vocês teriam respondido de maneira muito mais tranquila o trabalho de vocês. O trabalho de vocês, eu não corrigi ainda, mas teve trabalhos aí que eu acho que vocês conseguiriam fazer com 2 folhas de caderno, de um lado e do outro, vocês conseguiriam fazer esse trabalho de maneira muito simples e dinâmica.
No entanto, muitos de vocês foram lá na lei, copiaram a lei, inclusive. Teve gente que copiou aí 2 folhas da lei, transcrevendo a lei para mim, tá? Não precisava ter feito isso, tá? Gente, eu estou com a Constituição aqui na mão. Vejam bem, a Constituição, a prova nossa, eu baseei ela no artigo 12 e 13 da Constituição, que fala da nacionalidade, tá? Opa. Que fala da nacionalidade, artigo 12 e 13. Eu baseei o capítulo, artigo 14, tá? No artigo 14 e no artigo 15 da nossa Constituição. Nossa prova, vocês tivessem pegos todos para estudar. As provas, eu visualizei as notas de vocês, teve gente aí que fecharam na prova. As notas foram muito boas, tá? Principalmente para aqueles que têm acompanhado as nossas aulas aí no dia a dia, têm acompanhado as aulas, que têm ido lá, que têm assistido. Teve gente que entrou nas nossas aulas somente no dia, e aí não consegue fazer uma boa prova, tem dificuldade, lógico. Mas mesmo assim, se tivesse entrado em um dia, eu acho que se lido uma folha, esta única folha aqui, ó, da Constituição, esta única folha, tá? Da Constituição, você teria condições de ter feito uma prova muito bem, essa prova e fechado ela. Vejam bem, é uma folha. Se vocês quiserem todas as respostas dessas questões estão nesta folha. Artigo 12, 13, 14 e 15 da Constituição. Cada artigo desse tem 4 ou 5 parágrafos. É muito pouco, tá bom? Então, parabéns para todos aqueles que conseguiram tirar uma nota boa. Então, de parabéns, tá? Lembrando a vocês que vocês poderão visualizar na prova, daqui a pouco eu vou mandar o tutorial para vocês, visualizando, vocês poderão ter a oportunidade de saber como visualizar a prova, ok? Como visualizar a prova e fazer a correção junto com esta prova que eu mostrei para vocês, com os comentários dela, que também estará postada dentro de alguns minutos, quando eu terminar essa aula aqui. Eu não podia fazer isso porque ainda tinha gente fazendo prova, então eu não postei e não comentei essas provas. Lembrando também que a partir de amanhã eu já estarei corrigindo os trabalhos de vocês, tá? Estarei corrigindo esses trabalhos de vocês, todos, e a nota que vocês tiraram na prova é sua, mais a do trabalho que eu vou colocar para vocês, tá? Gente, deixa eu colocar aqui, já falando sobre o trabalho, tem muita gente ainda que não me enviou esses trabalhos, tá? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar aqui, vocês estão vendo a tela, tá aqui. Gente, exercício de fixação para a composição da nota de primeira VA. Tá aqui esses exercícios. Tem gente que está perguntando para mim aonde é que envia os trabalhos. É aonde você pegou as perguntas para responder este trabalho. Então, veja bem. Eu entro nela, as perguntas estão aqui, tá bom? 37, então, 61 participantes, 37 pessoas me enviaram. Lembrando a vocês que tem 15 horas e 18 minutos ainda para as pessoas me enviarem esses trabalhos. Tem alguns que não estão conseguindo enviar. Ora, gente, simplesmente vocês devem entrar no trabalho aonde estão essas questões e colocarem aqui, tá? E me enviarem e mandarem para mim aqui, tá? Outra coisa, gente, está aqui, para vocês mandarem um documento em .docx, tá? Em PDF, em doc, pode me mandar até imagem. Podem me mandar até imagem. Só que acontece o seguinte, tem limitação, tá, gente? Tem limitação.
o artigo não pode ser grande, porque senão não vai. Às vezes você fala que você me enviou, mas ele não está salvo. Então, prestem atenção muito nisso daí, tá bom? A maioria de vocês tem conseguido fazer a coisa certa, mas tem outros que não estão conseguindo fazer, tá bom? Tá. Aí vocês vão entrar na prova aqui, tá? E eu vou mandar o tutorial já já para vocês. Ah, lembrando é o seguinte, nessa aula nossa, nós temos 61 pessoas inscritas, e 56 fizeram a prova. Quem não fez a prova, não tem jeito de eu abrir essa prova. Vocês deverão procurar a secretaria do curso e fazer um requerimento de prova substitutiva. Lá no curso, o professor Marcelo, um coordenador e o auxiliar dele. Então, tem 5 pessoas que não fizeram essa prova, ok? Então, façam lá. Beleza, gente? Nós vamos ter, nessas 2, 3 próximas aulas, nós vamos trabalhar, tá? A questão dos partidos políticos, agora, tá? E nós vamos trabalhar a organização do Estado. O que eu vou trabalhar com vocês, gente, está no artigo 17 da Constituição e no artigo 18 e 19. Sabe o que dá isso na Constituição? Isso dá a metade de uma folha dessa, a metade, nessas 2 próximas aulas. Então, vocês acompanhem os slides que eu vou mostrar para vocês, está tudo esmiuçado, está tudo trabalhado direitinho. Mas, gente, uma sugestão para vocês, todo estudante de direito todo estudante de direito deve fazer leitura de textos jurídicos, principalmente, né? E deve estudar. Quando você vai construir uma casa, você tem que começar, você começa a casa não pelo telhado, mas você começa pela base. E na base tem que ser sólida. Aonde que está a base do direito nosso? Está na Constituição. Então, muitos já estão aí no 4º período, alguns estão até no 5º período, e, pasmem, não leem a Constituição, fica difícil. Então, como é que você pode construir uma casa sólida? Então, vocês têm que fazer essa leitura da Constituição. Então, vejam, a ideia nossa no curso, a base é a partir dos artigos da Constituição. Trabalhei 4 com vocês. Artigo 12, 13, 14, 15, tá? Agora nós estaremos trabalhando o 17 e o 18, que está relacionado com as nossas disciplinas. No artigo 17, nós trabalharemos, tá? Nós trabalharemos os partidos políticos. É muito importante, aí o slide para vocês, tá? Nós discutirmos sobre os partidos políticos. A base de todo esse processo eleitoral que vivemos reside justamente na existência dos partidos políticos, ok? Então, nós vamos mostrar aqui esse slide para vocês, que está lá no Liceu, que está lá no Moodle, tá? Vocês podem entrar aqui no Moodle, cadê ele? Aqui. Vejam como é fácil. Vocês entrem na nossa aula aqui, tá? E podem baixar os slides, vão salvando eles aqui, do jeito que vocês quiserem. É só clicar, ok? Vocês clicam aqui em cima, tem 3 slides que eu postei, que é o slide que nós vamos utilizar nessas 2 próximas aulas. É o slide 7, 7.1 e 7.2, ok? Então, podem acompanhar. Cliquem aí e já acompanha, e vai acompanhando as nossas aulas. O 7 é esse slide aqui, tá bom? Esse slide, ele trata de direitos políticos e de partidos políticos. Esse slide aqui é interessante, tá, gente? Porque ele fala, também é um slide referente à nossa prova. Se vocês quiserem fazer uma correção da nossa prova em cima deles aí, também podem, tá bom? Olha aí, tá? Direito de sufrágio,
plebiscito, ação popular, referendo, iniciativa popular, falamos com vocês, fala de outros direitos políticos, que é a soberania popular, o que é nacionalidade, o que é cidadania, o que é sufrágio, voto e escrutínio, tá? O regime democrático, que nós trabalhamos com vocês desde o artigo 1º da Constituição. Outra coisa, gente, para quem estuda entes federativos, direitos constitucionais, devem, tá? Já que nós estamos falando de Constituição, deve decorar literalmente o artigo 1º da Constituição até o 4º. Esses direitos, aí falam do artigo 1 ao 4, fala da estrutura do funcionamento do Estado, fala do regime democrático, fala dos tipos de Estados, tá? Do tipos de Estado, do sistema político do país. Então, é imprescindível, e as características desse sistema político. É imprescindível que vocês decorem esses, decorar mesmo, tá? Do artigo 1º ao 4º, que é poucos artigos, dá para decorar. Depois nós temos o artigo 5º, que vocês precisam entender, um artigo que tem, se eu não me engano, 78 incisos, mas precisa entender ele, é a base da nossa Constituição, tá bom? E aí depois, aí fala das modalidades dos direitos políticos ativos e passivos, nós já trabalhamos todos, não vamos repetir isso aqui com vocês, tá? A capacidade eleitoral ativa, para quem é que tem que exercer isso, os votos obrigatórios e os votos facultativos, tá? A capacidade eleitoral passiva está aí também, e a relação dos anos, 18 anos para vereador, 30 para governador, vice-governador, governador do Distrito Federal, 35 anos para presidente da República e vice-presidente, para senador, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital, prefeito e vice-prefeito, tá bom? As condições de ineligibilidade e as condições de elegibilidade, ok? Estão todos aqui. A perda da suspensão dos direitos políticos, um caso concreto, isso aí só para vocês acompanharem. Beleza? Gente, o que nós vamos falar aqui hoje está tudo no artigo 17. A gente vai copiando o que está escrito no artigo 17 e vai colocando aqui nos slides para vocês. Então, olha, gente, é matéria de prova. Olha o pedacinho que é. Olha o pedacinho que é esse artigo 17. Se vocês abrirem aí a sua Constituição, tiverem em mãos, vocês vão ver que o que eu vou falar está tudo relacionado aqui nesses artigos, tá bom? Então, vamos lá. Antes de nós darmos um conceito para... a matéria diz respeito a partidos políticos. Nós vamos trabalhar esses partidos políticos aqui agora com vocês, hoje e na próxima aula. Nós vamos demorar um pouquinho nos partidos políticos, pois a base do direito eleitoral é a discussão sobre o que é partido político, qual a sua finalidade, quais as suas funções, tá, desses partidos políticos, como esses partidos políticos atuam na medida de conquistarem o poder. Enfim, essa discussão ela tem que ser um pouquinho mais ampla para a gente ter uma visão bem ampla também do próprio direito eleitoral. Também haja visto que a influência desses partidos políticos no cenário brasileiro é tão grande, é muito grande, tem uma importância tremenda e muitas vezes nós não percebemos isso daí. E causam, além de muitos benefícios, também causam uma série de problemas. Por isso que nós vamos debater esses assuntos com vocês aqui, tá? Nós temos problemas principalmente de corrupção ativa, passiva, que nós estamos vivendo aí nos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil, e todos esses problemas na política estão relacionados necessariamente com a criação dos partidos políticos, da formação desses partidos políticos, na sua estrutura e no seu funcionamento desses partidos políticos. Então, nós temos problemas aí como mensalão, mensalino, Operação Zelote, Operação Lava Jato e outras operações aí, né,
que foram deflagradas pela Polícia Federal, Ministério Público e etc., que relacionam, e em tudo estão relacionados esses partidos políticos. Então, nós precisamos fazer essa discussão, nós vamos fazer essa discussão e entender o funcionamento desses partidos políticos que são tão essenciais para nós aqui na discussão do direito eleitoral, tá? E é tão necessário também como uma busca de entendermos que esses países, esses partidos políticos, eles são muito importantes na realização, tá? Na realização desses, das atividades diárias e cotidianas, tá? E então, nós precisamos buscar um pouquinho o entendimento dos partidos políticos, ok? Vamos lá, então, fazer essa discussão. Vamos entender... Vocês estão vendo aí o slide? O slide que eu estou mostrando para vocês, estão vendo? Ótimo, beleza, então. Então, vamos lá. Bom, um conceito. Bom, inicialmente, vamos lá. Nós temos que começar uma discussão no direito sempre pelo conceito, né? O que são partidos políticos? Partidos políticos é uma organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder ou de mantê-lo, ou, ao menos, de influenciar na gestão da coisa pública através de críticas e oposição. Partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar, instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar o seu programa de governo. Veja bem, prestem bem atenção, que este conceito aqui ainda não é um conceito jurídico de partido político. Este conceito aqui está relacionado, esses dois conceitos aqui, está relacionado com um conceito político, né, de partido, e está relacionado com um conceito sociológico de partido político. Vamos explicar nos próximos slides para vocês o conceito de partido político dentro do prisma jurídico, da lei. Bom, mas é importante nós discutirmos aqui a essência dos partidos políticos por essas duas discussões, pelos dois viés, políticos e sociológicos, tá? Vejam, vocês no primeiro período, pelo menos a grande maioria de vocês aqui, tiveram uma aula com o professor Teberge. O professor Teberge, lá em Ciência Política, começou, numa de suas aulas, dando a vocês um conceito de política. A política, para Maquiavel, que ele trabalhou com vocês, é a arte de conquistar e manter o poder, tá? A arte de conquistar e manter o poder. Isso quem falou foi Maquiavel, dando conselhos para o príncipe de como governar. Ele ali dizia qual deveria ser o objetivo do governante. Buscar conquistar o poder. Fazer qualquer coisa para alcançar o poder. Foi isso que ele falou para vocês. Os partidos políticos, eles são esse instrumento. É o melhor instrumento para um grupo, para grupos, para pessoas chegar ao poder. E é por meio da política, que os partidos políticos, eles atuam e eles têm um fim principal, que é esse de conquistar o poder e se manter neste poder, tá? Então, nós estamos aí o tempo todo vendo os integrantes, né,
desses partidos políticos, os nossos representantes na mídia, ou em época de campanha agora, falando, olha, eu, se o eleito for, eu, como representante do povo, eu quero proteger o cidadão, eu quero representar os interesses do cidadão diante do Estado e na sociedade. Ele não está tá, errado e ele não está mentindo. A atuação dele e a finalidade dele é para isso. Só que esse não é o objetivo maior de uma pessoa que está relacionado dentro do partido político. Ele não quer somente fazer o bem para a pessoa, para o indivíduo, para a coletividade. Ele tem um outro fim. O fim dele nós não podemos um objetivo maior dele é conquistar o poder, é ter influência, ter influência, principalmente sobre o poder político. Ora, a gente não pode achar que serem tão inocente que todos eles têm como um ideal que essas pessoas que nos representam sejam os nossos arautos da justiça e da verdade. Não. Embora muitos deles sejam mesmos, nós devemos lembrar que essas pessoas querem o poder, querem ter uma certa concentração deste poder na mão e exercer a influência no mundo político. Nós não podemos esquecer disso, ok? Então, esse aí é um conceito trabalhado. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar esses conceitos aí, conceitos de Edmund Burke, Maurice Duverger e outros tantos fazem essas afirmações aqui que nós vamos discuti-los com vocês, tá? Então, a finalidade de um partido político é assumir o poder, é ter o poder, tá? E também de influenciar na coisa pública, lógico. O partido político, ele se lança aí nas atividades públicas e ele busca essa influência sobre o governo. Ele busca influenciar o governo também, tá? Não interessa de que maneira, ou criticando, ou fazendo oposição, ou mesmo apoiando. Esse é um objetivo de um partido político também. Partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentalizar a vontade do povo com o fim de assumir o poder para realizar o seu programa de governo. Vejam, nós já falamos com vocês que um partido político, ele é uma espécie de uma ponte que liga o Estado de um lado e que liga o povo, a sociedade civil de outro. Tá? Então, de um lado nós temos a sociedade civil e do outro nós temos o Estado. O partido político é esta ponte que busca os anseios da sociedade, as reivindicações e levam para o Estado. E o Estado, então, e cobra do Estado a realização desses anseios do povo à sociedade, ao Estado. Né? Então, o partido político é uma agremiação, é um grupo, vejam, é um grêmio, é um conjunto de pessoas que se unem por afinidades, por alguma coisa, seja por posições ideológicas de esquerda, de direitas, posições econômicas, né? Questões de intelectualidade, de conhecimento, questões de religião ou não interessa. Determinados posicionamentos, como posicionamentos é,
Oi, gente, desculpa, tá bom? Acabou a energia aqui, eu não sei o que aconteceu. Aliás, acabou a energia e não estava ligado na bateria aqui, aí desligou tudo. Desculpa, mas estamos aqui de novo. Deixa eu só voltar no slide, por favor. Só um instantinho. Como nós estávamos falando sobre os partidos políticos, ok? Abrir. E aí, o conceito, então, lá que nós estamos trabalhando aí, ele é um conceito que diz respeito ao conceito político de Maquiavel. Então, voltando lá, Maquiavel trabalhou, o pastor, o Tebert trabalhou isso com vocês lá, né? Em ciência política e teoria geral do Estado. Então, ok, abriu. Ok. Todo mundo vendo o slide agora, novamente? Sim? Tira um slide. E ele aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, o segundo conceito é esse conceito aí, partido político é uma agremiação. Como nós estamos falando, é um ajuntamento de pessoas, é um agrupamento de pessoas que se reúnem para defender determinados objetivos, seja eles quais forem, né? Vamos pensar aqui um partido político, alguns dos partidos políticos aqui no Brasil. Então, eles se reúnem e defendem determinados pontos, como, por exemplo, a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada das empreiteiras, dos bancos, né? Enfim, então, uns partidos políticos, eles têm determinadas bandeiras. É um ajuntamento, é um grupo social, é um ajuntamento de pessoas que se propõe a organizar, a coordenar e instrumentalizar aquela vontade popular, né, com o objetivo básico de assumir o poder. Então, eles captam as necessidades do povo, eles captam a ideia, os anseios do povo, as reivindicações do povo, assimilam ela, trabalham ela, ajuntam-se e formam um determinado partido político para defender determinadas bandeiras políticas que representam as necessidades do povo e da coletividade geral como um todo, né? Essa vontade do povo, ela é expressa geralmente em programas de governo. Esses conceitos expressam um conceito político e expressam um conceito sociológico do que vem a ser partido político. Então, aí nós temos duas funções básicas para partidos políticos, que é organizar a vontade popular e exprimi-la na busca do poder, visando a aplicação de seu programa de governo. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é assegurar resguardados
os direitos olha como isso é importante, os direitos de soberania popular, o regime democrático, o pluripartidarismo, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais da pessoa humana. Apesar de os partidos políticos terem uma autonomia bem ampla de atuação, de estrutura e de funcionamento, de captar a vontade do povo, todos os partidos políticos devem ter uma mesma bandeira, defender as cláusulas pétreas que estão colocadas na Constituição, basicamente no que diz respeito àquilo que nós falamos há pouco instante, colocado nos artigos 1 a 4, de 1 a 5 da Constituição Federal, que são eles: resguardar os princípios da soberania popular, é o direito da pessoa votar e ser eleito, de participar ativamente do processo político, é o direito de garantir o regime democrático, né? A participação, as eleições é o ápice deste processo eleitoral, tá? Mas não está somente restrito a isso, mas a ideia de participação política, tanto ativa e passiva das pessoas, é um direito que deve ser garantido e buscado, afirmado pelos partidos políticos. A ideia do pluripartidarismo. Todos os partidos políticos têm que defender essa ideia de partidos políticos. Aqui no Brasil, nós temos registrados atualmente 35 partidos políticos, né? Então, todos os partidos políticos devem, até em certo sentido, fomentar a criação de outros partidos políticos, tá? Eu acho que já é muito 35 partidos políticos. Nós vamos fazer essa discussão na próxima aula, mas, independente de quantos sejam, os partidos políticos também, que já foram criados, têm que incentivar, se for o caso, e proteger diante do Estado e até mesmo da sociedade o direito de originar e de criar outros partidos políticos. E, logicamente, defender os fundamentos da pessoa humana, tá bom? Bom, os partidos políticos, como já falamos com vocês, a base principal da estrutura, do funcionamento desses partidos políticos está no artigo 17 da Constituição Federal. Estou com ele aqui aberto. Ele tem 4 parágrafos, gente. É um artigo que tem 4 parágrafos e 4 incisos. 4 parágrafos e 4 incisos no artigo, tá? E a lei que regulamenta os partidos políticos é a Lei dos Partidos Políticos, de 9.096, de 1995, tá? E a Lei número 12.034, de 2009, ok? Bom, todos os partidos políticos, eles devem respeitar alguns princípios constitucionais. E dentre eles, destacamos aqui 3 ou 4. Vamos ver aqui eles. Primeiro, todo partido político, ele tem que ter uma liberdade ampla, liberdade político-partidária, ampla na sua estrutura, no seu funcionamento, tá? Na sua liberdade de organização, e etc, e etc, etc. Tá bom? E aí nós colocamos para vocês, um partido político, ele tem, veja, no artigo 17 está falando, é livre criação, a fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, etc, 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 né? Veja, é livre, tá? A criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos. Por que significa isso? Que a liberdade é a máxima, tá? É o princípio central dos partidos políticos. Os partidos políticos, eles não podem ser restringidos, principalmente na sua atuação político-partidária, tá? Então, esse princípio deve marcar a existência do partido político. E aí, ele tem liberdade para organizar-se partidariamente, tá? Ele tem liberdade para criar os próprios partidos, ele tem liberdade para transformar um determinado partido, ou extinguir esse partido, ou fundir esse partido, ou aderir a um outro partido, tá? Ele tem a autonomia, tá? De desligar
de desligar alguém do rol de membros deste partido, da filiação desses partidos políticos, eles podem filiar ou não as pessoas desses partidos políticos, enfim, a estrutura, o funcionamento, as ações, as atividades dos partidos políticos é marcado pelo princípio da liberdade. Então, eles têm um princípio de definir a sua estrutura, do seu funcionamento, de definir a sua bandeira, qual a bandeira que vai seguir, qual a ideologia, se é uma ideologia de esquerda, de direita, que vai seguir, tá? Enfim, de definir o seu programa de governo. Então, a atividade do partido político, ela é muito ampla, ok? Bom, agora, os partidos políticos, eles têm alguns condicionantes a essa liberdade partidária. Qualquer partido político, ele tem essa liberdade na estrutura, funcionamento e ações dos próprios partidos políticos, mas é condicionada, tá? Condicionada a alguns itens específicos, para ser mais justo, para dizer mais corretamente, deve-se seguir a pelo menos 4 condicionantes. Qualquer partido político no Brasil, ele deve funcionar e deve estar de acordo com pelo menos 4 condicionantes que estão escritos no parágrafo 17, tá? Que nos incisos 1 a 4 do parágrafo 17. Ou seja, qualquer partido, ele deve ter caráter nacional, ele não pode receber recursos financeiros de entidade ou de governos estrangeiros ou de subordinação a esses, ele deve prestar contas o tempo todo à Justiça Eleitoral e deve funcionar-se de acordo com a lei eleitoral. Então, esses são os 4 condicionamentos, básicos para o funcionamento desses partidos políticos, tá bom? E nós vamos ver ele já já. Autonomia e democracia partidária, já falamos. Quanto à matéria interna, a organização partidária e funcionamento dos partidos políticos estabelecem critérios, aqueles critérios que eles acharem por bem necessário sobre a organização, sobre o funcionamento da estrutura, do funcionamento dos partidos políticos, bem como adotar critérios de escolha e regimes de coligações. Aliás, inclusive, os regimes de coligações é essencial para que haja um partido político. Isso daí foi definido na Emenda Constitucional número 52 de 2006, onde os partidos políticos podem, se quiserem, a seu bel prazer, desde que seguir alguns critérios, a fazer coligações com outros partidos, tá? Também eles podem escolher os sistemas que melhor lhes parecer bem para a designação de seus candidatos, tá? E aí devem realizar convenções mediante delegados eleitos apenas para um determinado ato, um ato de inscrição, ou ato com mandatos, para escolhas de candidatos mediante a votação da militância, ok? Além do mais, outro condicionante dos partidos políticos diz respeito à disciplina e à fidelidade partidária. É um determinante que deve estar colocado no próprio estatuto do partido político, tá? Que é o ato de disciplinar a fidelidade partidária. É essencial. Vejam que nós temos falado o tempo todo com vocês, que qualquer indivíduo, qualquer pessoa, ele deve buscar a filiação a um partido político para participar de um pleito eletivo. No entanto, o cargo político, a fidelidade partidária, é essencial, então, no regimento de qualquer partido político, tá? E no caso de um ato indisciplinar dentro da existência para no partido político, é o ato de infidelidade partidária, que pode se manifestar-se de 2 votos. A oposição, por atitude ou pelo voto, as diretrizes
que foram legitimamente estabelecidas pelo partido, e o apoio ostensivo ou não disfarçado a candidatos de outra agremiação, tá? E aí nós podemos acrescentar também como ato de infidelidade partidária, quando um determinado membro de um partido político, eleito por esse partido político, não segue o partido na votação, não segue o partido na votação de um determinado projeto de governo, tá? E aí nós vamos discutir isso com vocês, na próxima aula, tá? Bom, aqui tem um caso concreto, aqui fala sobre a emenda 52, e eu gostaria de destacar aqui com vocês, que é muito importante, que é os sistemas de controle dos partidos políticos brasileiros. Existem vários controles de funcionamento desses partidos políticos brasileiros, que são controles para dar um enquadramento, um direcionamento desses partidos políticos para que eles não defendem atividades que são contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro, para que eles não tenham uma atuação que venha a ferir algum daqueles princípios, do pluripartidarismo, do regime democrático, principalmente da soberania popular e dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, dentre esses princípios, dentre esses sistemas de controles dos partidos brasileiros, nós temos aí o primeiro controle no que diz respeito ao quantitativo. Os partidos políticos, eles deverão ter caráter nacional para a existência de um partido político, tá? E a Constituição não coloca em seu texto um controle quantitativo de partidos, mas poderá existir lei que o defina, tá? Quantos partidos nós temos? Nós temos 35. Poderá existir mais? Sim, poderá existir mais. Os partidos políticos podem, inclusive, criar uma lei de limitação desses partidos políticos, mas não há um número específico de partidos políticos. 35, na minha concepção, na minha opinião, é muito, né? Nós temos aí muitos partidos pequenos, nanicos, que foram criados simplesmente para se manter dentro da estrutura político-partidária, serem cabides eleitorais. É discussão que vamos fazer sobre os partidos políticos na próxima aula com vocês, tá bom? E é fundamental aqui que os partidos políticos, eles tenham um caráter nacional, ou seja, que a sua atuação seja em caráter nacional. Ele precisa existir em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros, tá? Nós não podemos ter um estado só de São Paulo, um partido político só do estado de São Paulo, um de Minas Gerais, um do Rio de Janeiro e um de Goiás. Não, o partido político ele tem que ter caráter nacional. Nós somos uma federação, tá? E os estados são unidos e não podem se separar. Então, a atuação dos partidos políticos para captar os anseios e representarem o povo de uma maneira geral, eles precisam ter este caráter nacional. Daqui a pouco a gente volta neste assunto, tá bom? Segundo ponto, ele tem que ter um outro sistema, que é o sistema de controle qualitativo. O que significa? Sistema de controle qualitativo é a vedação de utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, que significa repelir partidos fascistas, neonazistas, integralistas, né? Ou seja, partidos separatistas, partidos que lutam para a supremacia de uma raça sobre outra, que queiram exterminar grupos políticos, éticos, sociais, tais como esses que estão aí, tá? Não se aceita grupos mercenários aqui, tá? Então, a atuação desses partidos políticos, a atuação dos partidos políticos tem que seguir essa linha de funcionamento. Como nós já falamos, para resguardar o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais, tá?
O terceiro, ele diz respeito ao controle financeiro, tá? Os partidos políticos não podem receber recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a esse, tá? Tem um dever, eles não podem receber, por exemplo, vamos pensar aí de um partido, vamos pensar de um partido comunista, o Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, tá? Ser subordinado ao Partido Comunista Chinês. Não pode, isso é inviável, tá? Se ele é subordinado, isso não, só como exemplo, tá? Se o Partido Comunista Brasileiro fosse subordinado ao Partido Comunista Chinês, ele deveria ser, ele logicamente, ele iria defender as ideias do Partido Comunista Chinês aqui no Brasil. E isso não pode. Nós somos um país que temos a nossa própria soberania. Então, para evitar esse tipo de situação, um partido político não pode ser subordinado a um outro partido político estrangeiro, a um tipo de organização não governamental, tá? Não pode ser financiada não pode ser financiadas por governos, tá? O governo da China, o governo de Cuba, o governo da Coreia do Norte, tá? O governo de países socialistas ou de países nazistas, países de direita, financiando, então, partidos políticos aqui no Brasil. É importante nós sabermos disso, tá? Não se pode. Terceiro, no que diz respeito aos controles do financeiro, os partidos políticos, eles devem prestar contas de sua administração financeira. Eles recebem dinheiro do fundo partidário, eles recebem doações, tá? Então, eles, não é porque eles recebem que eles não têm que prestar contas desse dinheiro. Essa prestação de contas é feita na Justiça Eleitoral. O objetivo é esse, para evitar o abuso do poder econômico nos processos eleitorais. E ele tem um aspecto funcional, né? O funcionamento dos partidos políticos, eles devem ser de acordo com a lei, tá? Eles devem ser de acordo com a lei. Na lei, explícitas os requisitos mínimos para a estrutura e funcionamento desses partidos políticos, que está colocado ali na Lei 9.504, tá? Ok? Bom, e outro condicionante essencial é que os partidos têm que ter uma personalidade jurídica, está escrito aqui, tá? Os partidos políticos, tá? No parágrafo 12 do artigo 17 diz, os partidos políticos, após adquirirem uma personalidade jurídica, na forma da lei civil, tá? Registrarão os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, ok? Então, primeira coisa que o partido político tem que fazer é registrar um estatuto, tá? Lá no cartório eleitoral, ele precisa ser um ente de personalidade jurídica, tá? Vejam, um partido é uma associação de fins, de pessoas, para fins políticos comuns e que tem caráter permanente, no que se encontram os elementos básicos do conceito de instituição. Então, é uma instituição política, tá? Então, tem que ter essa personalidade jurídica. Nós vamos discutir isso também na próxima aula. O que significa ter uma personalidade jurídica neste caso, tá bom? E, por último, aí fala, os partidos políticos têm um direito de recursos do fundo partidário, tá? Ao acesso ao fundo partidário, acesso gratuito à rádio e à televisão na forma da lei. E é vedada a utilização pelos partidos políticos de uma organização paramilitar. Já falamos isso com vocês, tá bom? Gente, o objetivo disso daí, dos partidos políticos, é representarem politicamente o povo, as instituições, a sociedade como um todo, tá? Então, todo este processo político, governamental, envolve os partidos políticos.
Os partidos políticos são importantes também porque eles auxiliam na separação dos poderes, como nós já vimos com vocês. A estrutura do poder judiciário, legislativo e do executivo é derivada da estrutura e funcionamento dos partidos políticos. Também o nosso sistema eleitoral, que é assunto das nossas próximas aulas também, derivam da concorrência dos partidos políticos. A técnica e a representação política e o próprio sistema representativo também derivam desses partidos políticos. Portanto, nós vamos discutir a importância disso nas próximas aulas, tá? Bom, finalidades que nós podemos tirar aí, de acordo com o artigo 17, e funcionalidades do partido políticos. É um instrumento a qual o poder, o povo pode governar. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, os partidos políticos deverão desenvolver diversas formas de atividades, tais como permitir aos cidadãos participar nas funções públicas, atuarem como representantes da vontade popular, da opinião pública, que instrumentem a educação política do povo e que facilitam a coordenação dos órgãos políticos do Estado. Tá? Então, resumindo aí, de acordo com o artigo 17, os partidos políticos devem ter caráter nacional, devem ser proibidos, são proibidos de receber recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros, devem prestar contas à justiça eleitoral, devem funcionar de acordo com a lei, tá? E devem ter uma personalidade jurídica. E aqui, só para a gente finalizar, eu vou colocar alguns requisitos básicos para a criação de partidos políticos. Primeira coisa, ele deve criar uma personalidade jurídica, como nós já falamos, de acordo com a lei civil. Esta aquisição é feita através do registro de um estatuto no cartório de registro civil das pessoas jurídicas na capital do Distrito Federal. Depois de adquirir a personalidade jurídica, ele deve registrar esse estatuto no TSE. Depois do procedimento do registro no TSE, deve-se fazer, primeiramente, um requerimento de registro que deve ser subscrito pelos fundadores dos partidos em um número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 dos deputados dos estados brasileiros, o que equivale a 9 estados, acompanhado dos documentos exigidos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo da lei, né? Esses são os requisitos mínimos para a criação, de um partido político. Como é que isso funciona? A pessoa vai ao registro no cartório de registro civil com um estatuto. Esse estatuto ele tem que ter alguns requisitos básicos, dos quais nós já falamos, mas, acima de tudo, ele tem que ter no seu estatuto um regimento que afirme que ele tenha caráter nacional. E aí, então, ele deve buscar nos estados mínimos que ele representará, tá? Apoio dos eleitores, que deverão ser correspondentes a 0,5% dos votos dados na eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em brancos e os nulos. E as assinaturas, então, conseguidas, que serão assinaturas de apoio, devem estar distribuídas por 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 1/10% do eleitorado que seja votado em cada um deles, tá bom? Só para exemplificar isso daí, está colocado no slide, se na última eleição para a Câmara dos Deputados Federais, por exemplo, os votos válidos, né, não computados, brancos e nulos, foram 10 milhões, ele tem que ter 0,5% desses votos, que equivalem, então, a 50 mil assinaturas. Essas 50 mil assinaturas não podem ser somente em um estado,
ou numa única região. Eles têm que ser distribuídos em pelo menos 9 estados diferentes. E em cada estado, desses 9, o número de assinaturas não podem ser nunca inferior a 1/10 do eleitorado ali naquele estado. Então, logicamente, que entre um estado ou outro, ele vai ter que colher mais assinaturas. Mas ele tem que ser no mínimo de 1/10, no mínimo de 1/10 do eleitorado de cada estado, ok? Beleza, gente. Esse daí é os partidos políticos. Está expresso no artigo 17 da nossa Constituição, que tem 4 parágrafos e tem 4 parágrafos e tem 4 incisos. Eu espero que vocês leiam isso para as próximas aulas, tá? Para a próxima aula, porque eu quero isso, vocês bem afiados nisso daí, para a nossa discussão. Nós vamos discutir a finalidade dos partidos políticos, por que é que nós sentimos que muitos desses partidos, que esses partidos não nos representam. Nós vamos discutir por que como se dá na prática a estrutura e o funcionamento desses partidos políticos. Enfim, essa discussão nós vamos trazer com vocês e vamos pedir o auxílio aí de alguns filósofos, sociólogos, políticos, na nossa discussão para a próxima aula, onde nós deveremos debater esse sistema político. Ok, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o assunto? Só a Camille que está por aí? Não, né? Então, ótimo. Tá? Beleza. Eu quero que vocês façam essa leitura. Como eu já expliquei, está gravado essa aula aqui para quem chegou. Eu fiz a devolutiva da prova aí, para quem chegou depois. Estou postando a prova lá para vocês. Vocês vão, com a prova em mão, conferir aí as questões que vocês acertaram ou não, tá? Também vou colocar um tutorialzinho rapidinho para vocês acompanharem e verificarem a prova que vocês fizeram. E lembrando também que vocês têm até meia-noite para postar. Ainda faltam umas 15, 16 pessoas que não postaram as atividades. Dá tempo de postar essa atividade até de noite. E dá uma revisada lá, porque teve algumas pessoas que mandaram imagens. A imagem vai ficar lá, mas eu não consigo abrir, porque o sistema não pega as imagens, tá bom? Verifiquem lá. Na hora que vocês enviaram para mim, já falam para mim que deu tudo ok ou não. Agora, quando fica lá suspensa, só salva, significa que eu não vou ter acesso, porque mandaram em imagens. Ok? Revisem isso lá. Bom, eu desejo para vocês uma boa semana. Aguardem que até o final de semana eu vou colocar as notas para vocês. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho aqui, né? Alex Júnior, Alexandre, coloca um ok aí para mim, gente, por favor. Alex Júnior, Alexandre, Bruno, Camille, Cristiano, Deise Kelly, Érica, Evelyn, Fabrício, Fernanda, Gabriela, Hudson, Jaime Correia, seu João Batista. Seu João Batista colocou um folder lá na Fama, agradecendo a todos os professores em nome de todos os colegas aqui, tá? E aí, eu, particularmente, na nossa aula, já agradeço o seu João Batista pela homenagem, também em nome dos professores. Jennifer, seu José Júnior, Juliana, Carolina, Luele, Michael Douglas, Maísa, Márcia Vidal, Matheus, Micael, Dutra, Micael Souza, Patrícia, Rafaela, Raquel Fernandes, Tassiana, William, amém, William, que chegou agora. Tá aí, né? Vamos ver se ele tá aqui. Vitória, o Alisson, amém, muito bem. Vinícius, assista a aula, viu, William? Porque senão você vai dançar. Veja o que eu falei, ok? Tá bom?
Cristiano que saiu, beleza, Vinícius, todos aqui presente, ótimo. Então, bom final de semana, boa semana para todos, parabéns pela prova de vocês, tá? E para quem saiu mal na prova, que foram poucas pessoas, não se desanimem, nós temos a segunda VA e nós temos aí um tempo para corrigir o que estava errado juntos, e estamos aqui para auxiliar a todos vocês, para que na próxima prova vocês consigam a nota e superar o obstáculo. Podem contar com o professor aqui, ok? Estou parando, então, a gravação e um bom final de semana a todos. Até mais.